Então assim, galera, eu quero falar um pouquinho mais de velocidade. Velocidade é uma coisa tão comum na nossa vida, né, cara? Que parece que brotou junto com o ser humano. Ah, desde que eu me conheço por gente, velocidade, 10 km por hora, 100 km por hora, o cara bateu a 40 por hora, e o ônibus passou, parecia que estava 100 por hora. Então o cara hoje, em 2015, ele fala de velocidade como se fosse algo que sempre existiu. E não é bem assim, né, cara? E quando a gente entende o processo pelo qual uma grandeza foi criada, a gente acaba conhecendo ela um pouco melhor. Então deixa eu te contar. O pai da cinemática, que é essa parte da física que nós estamos estudando, é o Galileu. Galileu Galilei. Foi ele que criou essa ideia de velocidade média. Mas quando ele criou essa ideia, não tinha relógio. Ou seja, não faz muito sentido eu simplesmente colocar uma definição. Essa palavra definição, ela me dava coceira quando eu escutava ela. Definição, o que é isso? Alguém disse que é, outras pessoas concordaram, verificaram que era bom e o mundo aceitou, né? Definição é isso, é um cara que vai lá e inventa uma coisa, a coisa se mostra eficiente, a partir com o passar dos anos a galera gosta daquela ideia e abraça aquela ideia, aquela definição. Por que a setinha mesmo? Como é o nome dessa grandeza aqui? Deslocamento. Então, tecnicamente falando, é aquilo. Velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Mas Galileu é de 1500 e pouco. Como é que ele media o tempo, safado? Se nem tinha relógio decente naquela época. Outra, como é que ele media as posições vetoriais? Ele fazia um vetor, porque na areia da praia ele fazia um vetor. Então, tu vê, na verdade, Galileu Galilei, ele não inventou a grandeza vetorial. Ela se transformou em vetorial com o passar dos anos. Galileu falava de velocidade assim, ó. Primeiro, Galileu, o cara é bem de vida. O cara é bem de vida naquela época, não precisava nem trabalhar para comer. Então ele tinha tudo do bom e do melhor para suprir a necessidade dele. Então tinha muito tempo livre. O Galileu ia para um bosque, ficava lá viajando na maionese, vendo os bichinhos passear no bosque. E ele percebia como a natureza tinha muito movimento, né? E ele pensou, pô, eu tenho que aprender a descrever esse movimento, a entender esse movimento. Ele percebia num dos bosques lá que ele visitava quase diariamente, que os cabritinhos no final da tarde saíam do lugar de pastagem deles e iam para o lugar onde eles dormiam. Sempre no mesmo horário e sempre na mesma cadência, os cabritinhos passeando. Ele percebendo aquele bosque bonito, com as árvores igualmente espaçadas, e ele, filósofo que era, sabia que o coração batia num certo ritmo. Ele pensou, poxa, se eu ficar calmo, eu posso usar o meu coração para marcar a posição dos bichos. Oh, que legal, deixa eu ver. As cabritinhas chegavam no final de tarde e demorava 3 batidas de coração para chegar na próxima árvore. E ele contava 1, 2, 3 batidas de coração. O grupo chegava na próxima árvore. Ah, não é possível. Ele fechava os olhos, contava 9 batidas de coração e quando abriu os olhos, as cabritinhas estavam 3 árvores para frente. Naquela hora ele pensou, eu sei prever o futuro. E de fato, né, ele estava prevendo o futuro. Ele dava essa aula no bosque para o Torricelli, que era aluno dele, por exemplo, certo? Ele falava, galera, vocês querem ver como é que eu vou prever o futuro? Ele mandava os alunos dele vendar os olhos na hora que as cabritinhas estavam passando, ele ficava acompanhando o coração como relógio e falava, 15ª árvore. E os alunos, como é que o mestre vendado adivinhou onde é que as cabritinhas estariam em tanto, né, naquele momento? É a física, né, cara? A física é isso, é para aprender a prever o futuro antes de que ele ocorra. Esse é um dos objetivos primordiais da física. Galileu fez. Galileu fez isso em 1600 e pouco. Na época de Galileu, isso aqui era uma frase. Velocidade de um objeto pode ser determinada dividindo-se o número de árvores que os objetos percorreram pelo número de batidas de coração que nós mensuramos. Então tu vê, né, cara? Em 1600 era um inferno. Hoje não. V igual a delta D sobre delta T. Definição de velocidade média. Se eu chamo de velocidade, escalar, média, a única mudança que ocorreu é que em vez de ser deslocamento, virou o que mesmo? Deslocamento escalar. Eu estava botando delta S, mas não é obrigatório ser S, tá? Pelo contrário, a UFSC é delta D, que eles usam, de distância mesmo. No resto do Brasil, geralmente é S de space, mas puxando os nossos colonizadores. Velocidade escalar média. Agora eu sou obrigado a te falar de uma coisa, cara, que é mais... precisa de um pouco de filosofia para a gente entender, ó. Velocidade média... Não, velocidade... só velocidade. Ou seja, vou até colocar aqui, ó, instantânea.
que eu vou colocar aqui, tá? Não magoa, bicho, não magoa, não é de grandes importâncias, tá? Mas para ter um pouco mais de rigor, ó, velocidade é o limite quando ΔT tende a zero do ΔD sobre ΔT. Hã? Quer ver? Vamos fazer assim, ó. 1 sobre x. Qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a zero? Isso aí é uma coisa que quem for para a área das exatas vai ver muito. Alguns vestibulares podem cobrar essa noção, dependendo do vestibular que tu for fazer, né? Os teus pais, quando faziam o ensino médio, no científico, eles aprendiam já limite, que é uma coisa que a gente só aprende em calcular, hoje em dia, né? Na faculdade. Mas é uma ideia muito simples, gente. Eu te pergunto, o que acontece com essa divisão, 1 dividido para x, quanto menor for o valor do x? Alguém consegue arriscar? Quer ver? Ó? 1 dividido para 1 dá quanto? Muito bem. 1 dividido para 10. 0,1. Quando eu aumento o número de baixo, o resultado da conta? Obrigado. Agora eu vou fazer assim, ó. 1 dividido por 0,1. 10, parabéns. 1 dividido por 0,001. Aí eu botei 2 zeros já mais, ó. Ah, peguei. 1000. O que está acontecendo quanto menor é o número de baixo? Maior é o resultado da divisão, né? 1 dividido por 0,000001. Já que eu botei 6 casas após a vírgula, a resposta vai dar 1 milhão. Tudo bem para vocês? Quanto é que é 1 dividido por 0? Claro que existe, pô. Acabei de te provar. Está na tua frente, não tenha medo de responder. Quanto é que é 1 dividido por 0? Infinito. E é infinito mesmo, não é uma piada de mau gosto, gente. Isso no 6º ano o jovem tem que aprender. 1 dividido para 0,000, ele vai vendo, vai dando cada vez maior, né, professor? E se for 0,0000000, dá 1,00000 infinitamente. 1 dividido por 0 dá um resultado infinitamente grande. Aí no ensino fundamental ou até no ensino médio, com medo de que o aluno não entenda essa obviedade, a gente finge que não existe. Mas é mentira. Existe e dá infinito. E tu tem cérebro para isso. Tu tem cérebro para isso. Pelo amor de Deus. Como é que o cara vai se recusar a acreditar nisso, né, cara? Olha só. 0,1 dá 10. 1 dividido por 0,001 dá 1000. 1 dividido por 0,000001 dá 1 milhão. Ah, não quero mais nem saber. Não preciso de mais exemplo. 3. Passou um dano, né? Então 1 dividido para 0 é infinito e não é piada. Automaticamente, quanto é que é 1 dividido para infinito? 0. 1 dividido para 1 milhão dá 0,00001. 1 dividido para 1 trilhão, bota mais 3, mais 6 zeros. Quanto maior for o número de baixo, menor o resultado. Se for dividir por um número infinito, dá 0. Parece piada, tá? Mas tanto eu quanto o professor de matemática, eu vou precisar dessa noção para fazer deduções mais honestas para ti. Para deduzir a área da circunferência, πr ao quadrado, se eu não te mostrar essa ideia, eu não consigo fazer, certo? E para entender o que é velocidade instantânea. O que é li mesmo? Limite. Isso aqui seria assim, ó. Velocidade é igual ao limite de ΔD sobre ΔT quando ΔT tende a 0. Cuidado, né? Pode dar a sensação de que, professor, então peraí, velocidade instantânea sempre tende ao infinito. Não. Em cima, quando eu te mostrei a divisão, em cima era um número fixo, né? Concorda comigo? Agora não. O que é velocidade instantânea? Quando um carro que tem aquele velocímetro de ponteiro, é um carro normal, não é um carro ninja, mutante com computador de bordo, um carro normal, certo? Que tem aquele ponteirinho clássico de medir velocidade. Como é que é feito aquilo ali? Aquele ponteirinho tem uma mola amarrada nele e tem 2 discos de feltro que giram um em cima do outro. Quando o feltro arrasta em feltro, tem um atritozinho, né? Então tem toda uma engrenagemzinha conectada à roda do carro e a um disco que gira, um disco de feltro, e tem outro disco que está atritando com esse disco que gira.
O atrito faz com que o disco preso no ponteirinho faça o ponteirinho avançar. Quanto mais rápido o disco de feltro gira, mais o ponteirinho da velocidade sobe. Ou seja, aquela brincadeira lá é uma forma mecânica de medir velocidade instantânea, que nem é muito precisa. Ah não, professor, mas meu pai tem um carro que tem 7 computadores em bordo, é outro nível. Nesse caso, o carro que mede no computador digital, lá os númerozinhos digital, a velocidade, o computador está fazendo essa conta, tu acredita? O computador pega quanto o carro andou em 0,001 segundo e divide por esse tempo. Aí ele dá a velocidade instantânea do carro ali mais honestamente do que com um disquinho de feltro girando. E ele faz esse cálculo sempre. Mas já percebeu que às vezes muda, ela tá 70, vai para 75, não vai migrando de 1 em 1. Justamente por isso, porque o carro está fazendo o cálculo da velocidade instantânea de 2 em 2 segundos, ele faz aquele cálculo de 1 em 1 segundo e vai atualizando na telinha. Ou seja, se eu quiser medir a velocidade de um carro de maneira verdadeira, eu vou ter que acompanhar ele durante um tempo bem curtinho, ver quanto que ele andou nesse tempo bem pequeno e fazer aquela divisãozinha. O problema é que quanto menor o tempo que eu for usar, menor a distância que o carro vai andar. E eu vou precisar de equipamentos precisos para fazer isso. Tudo isso para que fique clara a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Bateu o sinal? Horas? Meu Deus! Desculpa, galera. É 9h10 ou não, né? É 9h30 o recreio, né? Fala pra mim. 9h30, 3 minutos só. Ai. Desculpa, gente, me perdoa, não vai mais acontecer. Valeu, galerinha. Continuamos a partir de velocidade média e instantânea na próxima. Muito obrigado!